Seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania aqui na Rede Alesp. O assunto de hoje, vamos falar da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Vamos discutir os problemas e as soluções para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu recebo dois especialistas, a doutora Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de São Paulo, e também o doutor Alexandre Zakir, delegado e secretário-geral. Sejam muito bem-vindos a mais um Alesp Cidadania. Doutora, vamos começar falando um pouquinho aí, quais as principais necessidades dos delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Primeiramente, é uma honra mais uma vez conversar com você, com todos que estão nos assistindo, com o Dr. Zakir, meu colega que me ladeia ali no Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, nessa luta do resgate da dignidade da Polícia Judiciária. Na realidade, o pleito do Sindicato dos Delegados é um pleito para toda uma sociedade. O que a gente pleiteia nada mais é que condição para que podemos exercer as nossas atribuições de acordo com a nossa potencialidade. A gente pleiteia que o déficit de policiais seja superado, que os péssimos salários pagos aos policiais civis saiam, que a gente saia da última colocação da federação, porque o policial civil aqui no estado de São Paulo é o que pior recebe. Então, o que a gente quer é estrutura, é condições para que a gente possa combater a criminalidade, investigar e proteger a sociedade. Nada mais é do que isso. Agora, doutor Zakir, uma saudação especial ao senhor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Qual que é a sua visão sobre tudo isso que a doutora Raquel acaba de falar? Antes de mais nada, quem agradece sou eu, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a Raquel pelo convite e marcar aqui a presença, né, Raquel? Como das poucas vezes a gente está em maioria hoje, né? Não, a polícia hoje se faz presente de uma maioria. Faço essa referência pelo simples fato de que hoje a polícia, que deveria ser uma instituição forte da sociedade democrática, porque uma sociedade democrática precisa de muitas instituições fortes, só assim ela se sustenta, né? A polícia tem sido colocada de lado. Não vou dizer pela sociedade, mas por alguns governantes. E isso tem se feito aqui no estado de São Paulo com uma certa insistência nos últimos anos. E isso tem incomodado demais nós, que somos representantes de um segmento dentro da polícia. O Sindicato dos Delegados de Polícia tem por sua obrigação o papel de levar a voz dos delegados de polícia que estão lá na linha de frente, na ativa, estão vivendo junto da sociedade toda a sorte de mazelas e de problemas que têm se derramado sobre a Polícia Civil. Então eu agradeço a oportunidade e estou aí à disposição. Agora, qual o déficit hoje de delegados de polícia para o melhor atendimento da população? A gente sabe que o governo do estado fez alguns concursos, mas também sabemos que ainda não é o suficiente, que existe esse déficit, e eu gostaria que a senhora conversasse com a gente sobre isso. Temos um déficit em torno de 14 a 15 mil policiais. Ele oscila, porém o número de aposentadoria ou aqueles pedidos de exoneração, até mesmo decorrente de morte, faz com que seja muito maior a saída de policiais da instituição do que a entrada. Não temos concursos regulares. Os concursos, existe não só a morosidade na abertura do concurso, como nos trâmites do concurso e pior, depois que os candidatos são aprovados na nomeação. Eu reputo irresponsabilidade e incompetência por parte do governo em não estruturar e não repor os quadros da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Afinal, estamos falando do estado mais rico da federação, em que temos que o governo tem a obrigação de proporcionar uma segurança de qualidade para aquele que, com voto de confiança, o elegeu. Então, aqui no estado de São Paulo é triste a gente ver há mais de 20 anos esses quadros cada vez menores na Polícia Civil do Estado de São Paulo, isso porque a gente não está fazendo nenhum paralelo comparativo com o crescimento populacional, porque a gente sabe muito bem que há mais de 20 anos atrás a população era uma aqui no estado, hoje cresceu e o número de policiais obviamente não acompanhou, simplesmente diminuiu. Então, é uma irresponsabilidade o que estão fazendo com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é aquela polícia que tem atribuição legal e constitucional de investigar os crimes, qualquer crime que seja, independentemente de quem tenha praticado esse crime. Fica a pergunta, a quem interessa uma polícia enfraquecida, se não a própria criminalidade?
Agora, doutor Zaki, é importante, quais as necessidades que os delegados de polícia têm no estado de São Paulo hoje em relação à estrutura, para que façam uma melhor investigação, para que atendam melhor a população? Olha, só fazer uma observação para você, só para que o teu telespectador possa entender, o internauta possa entender bem o porquê de tão grave situação que hoje a polícia tem enfrentado. Para você repor um quadro na iniciativa privada, é muito simples. Eu sou dono da empresa, eu abro uma vaga, chamo as pessoas interessadas, faço a entrevista e escolho aquele que me mais interessa, aquele que me aprovém. No serviço público, diferente do que acontece na iniciativa privada, para garantir uma isonomia, uma igualdade, esse recrutamento ele é feito através de concurso público. E o concurso público precisa atender uma série de requisitos previstos na lei. Então há uma série de burocracias e que existem para garantir que aquele servidor vá atender à sociedade, o destinatário final do serviço público, com isonomia, com isenção, sem parcialidade. Esse é o objetivo. Então, quando eu abro um concurso público para recrutar policiais, eu tenho que fazer com transparência e é por isso que às vezes isso demora. Então, é importante que haja um certo dinamismo e uma precaução do governo para que ele evite situações que tenham que ser corrigidas rapidamente. E é exatamente o que está acontecendo agora. Hoje a gente vive um momento caótico dentro da Polícia Civil. A população cresceu intensamente. O número de policiais que executam o serviço diminuiu intensamente. Então, hoje você tem uma entrega de serviço para a população muito pior do que acontecia. Por quê? Por conta dessa defasagem, acúmulo de trabalho, acúmulo de serviço, são jornadas muito grandes, são obrigações extenuantes e, além de tudo, os recursos para a infraestrutura da polícia, diferente do que se apregoa, não são os mesmos. Eles não estão atendendo às expectativas. É comum você entrar numa delegacia de polícia e não ver um padrão de construção de prédio, de estrutura. Por quê? Porque muitos policiais acabam tendo que recorrer à sociedade para que a sociedade, além dos impostos que ela recolhe, ainda tenha que fazer uma cotização, a famosa vaquinha, para poder preencher lacunas que o serviço público deveria, que o Estado deveria estar cumprindo. Então isso é muito incomodativo para nós que somos servidores de carreira e aqueles que são vocacionados ou apaixonados. Eu brinco que eu nunca fui vocacionado, porque eu nunca sonhei em ser policial. Eu acabei sendo policial por acaso, mas eu me apaixonei pela profissão e exerci a minha profissão até hoje com muita dedicação, com muita responsabilidade. Não me sinto nem um pouco menos dedicado do que o mais vocacionado dos policiais que eu conheço. A diferença que a gente acaba vendo é que nós, apaixonados e vocacionados pelo serviço público, acabamos nos frustrando diante da situação da entrega do serviço para a população. É incomodativo você ver uma pessoa entrar numa delegacia, fazer um boletim de ocorrência e você saber que você não tem efetivo suficiente para poder fazer a investigação, você não vai ter equipamento suficiente para poder montar uma estrutura, para poder fazer um monitoramento, para fazer uma busca e apreensão rápida, uma viatura em estado condizente daquilo que se é propagado. Gente, é incomodativo para o apaixonado e para o vocacionado entregar esse tipo de serviço para a população. Agora, doutor Zaki, o senhor tocou num ponto até interessante. Muitos policiais no estado de São Paulo, e aí eu cito os delegados de polícia, de repente até colocam dinheiro do bolso para fazer as coisas andarem dentro de uma delegacia. Acontece isso, doutor, por não ter condições necessárias para exercer? Eu não quero me alongar muito e nem cortar o espaço que a Raquel tem, porque a Raquel tem uma capacidade brilhante de passar muita informação. Mas eu vou contar rapidamente uma passagem. Eu, quando me formei na academia de polícia, na época tinha um delegado-geral que soltou uma notícia, uma nota oficial, que foi para o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, dizendo que o policial que usasse recurso próprio para o exercício da função era corrupto. Porque o Estado tinha dinheiro suficiente para bancar toda a infraestrutura.
e aquilo era um absurdo porque o policial deveria estar agindo com algum outro interesse escuso. Quando eu me deparei com a realidade, que eu fui trabalhar no 65DP em Arthur Alvim em 1997, eu me encontrei diante de outra realidade. Faltava cartucho de tinta. E os meus colegas, o escrivão, o investigador, os policiais que trabalhavam comigo, vieram chegar para mim e falar vamos fazer uma vaquinha para comprar a tinta para a impressora. Eu falei, um absurdo, de jeito nenhum. Foi estranho para o senhor na época. Né? Aquilo me chocou. Eu os proibi de fazer isso e falei que nós tínhamos que tomar atitude para pedir o cartucho. Quando eu pedi para o delegado titular, foi motivo de riso. Que disseram, não existe isso. Subi pela hierarquia e pedi para o seccional. Foi motivo de mais chacota ainda. Até que na época tinha telex. Eu mandei uma mensagem de telex pedindo cartucho de tinta para o departamento da capital. E fiz menção à notícia do Estado de São Paulo. Resultado disso, recebi o cartucho de tinta, mas também recebi uma remoção. A realidade, hoje, ela não é tão diferente dessa realidade que eu enfrentei. Ela, em outros graus, ela se assemelha muito. Tudo bem, hoje pode não faltar o cartucho de tinta. Pode ser que eu não vá ser removido, porque hoje o delegado conta com a inamovibilidade diante do conselho, a menos que o conselho vote a sua remoção para o interesse público. Mas a realidade que a gente vive hoje, ela é até mais grave, porque ela acaba impondo àqueles que são titulares de delegacias, aos seccionais, titulares de departamento, a terem que manter uma estrutura física com próprios recursos ou pedindo dinheiro para a população, para ela poder participar, para poder entregar algo para a sociedade. Então, a estrutura administrativa do Estado, ela não responde à expectativa do servidor público. Esta é a realidade de quem vive lá na ponta. Eu falo para você, eu fui delegado de polícia no interior também, por 3 anos. Na delegacia onde eu trabalhei, não tinha serviço de faxineira. Eu proibi os policiais de fazerem vaquinha para contratar, só que um deles ele acabava fazendo o serviço de faxina. A gente ficava dependendo da boa vontade da prefeitura mandar uma faxineira uma vez a cada 15, 20, 30 dias, 1 mês, 2 meses. E aí eu te pergunto, a população merece ser atendida num ambiente insalubre? Essa realidade... Um funcionário trabalhar num ambiente desse. Né? É que às vezes, dentro da nossa carreira, você encontra alguns que são algozes dos seus próprios pares. E muitos acabam dizendo o seguinte, olha, você escolheu isso, então você assume. Não concordo com esse pensamento, eu acho esse pensamento tirano, eu acho esse pensamento retrógrado, um pensamento muito distante de uma boa gestão. E já que nós estamos numa época que é tão valorizado se falar em boa gestão, eu acho que uma boa gestão passa por uma delegacia ter produtos de limpeza, ter higiene, ter serviço de limpeza para poder receber aquela vítima da sociedade e não fazer com que essa vítima da sociedade se torne vítima da sociedade e do Estado. Exato. Agora, doutora Raquel, importante também a gente explicar de forma didática para o nosso telespectador, muitos delegados se aposentam, né? Outros acabam saindo da profissão por algum motivo, às vezes oportunidades, né? numa carreira de magistratura, outras. Mas só que você formar, né, novos delegados é um fator que demora muito, porque primeiro ele precisa ser formado no curso de Direito, precisa ter um preparo e prestar o concurso público. Quanto tempo demora aí para você formar um novo delegado de polícia? Desde o início do concurso até o curso de formação, em média uns 2 anos, mas o delegado de polícia, ele varia o curso de formação para o delegado de polícia de 3, 4 meses, até esse último que chegou a quase 1 ano. Mas é interessante a gente falar de forma bem simples o porquê tudo isso. O porquê a gente presencia todo esse desmonte, toda essa forma de destruir a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Primeiro, porque existe uma ausência de autonomia institucional. O que significa? Aqueles plantonistas temporários do governo, eles assumem e tratam uma instituição de Estado como sua.
A partir do momento em que a ausência de autonomia faz com que políticas nomeiem aqueles que vão comandar aquela instituição, não pelo seu mérito propriamente dito, mas por aproximação política ou interesses políticos daquele que é o gestor temporário do momento, faz com que a polícia fique à mercê do governo. Ela fique à mercê e muitas vezes até mesmo camuflando ou de forma a fazer um contingenciamento obrigatório para não demonstrar e continuar economizando aquelas verbas que são direcionadas para a Polícia Civil. Traduzindo, a Polícia Civil ela tem uma competência de investigar. A partir do momento em que você desvia o foco daquela polícia, deixando aquela polícia desestruturada, com 100 policiais, aquelas demandas, aqueles policiais que deveriam estar lá empenhados em investigações grandes para desmantelar grandes organizações criminosas, eles ficam ali no balcão atendendo a população como se fosse uma fila de pão, sem desmerecer as padarias, mas enxugando gelo. Porque daqueles boletins de ocorrência a gente não tem estrutura para continuar numa operação, continuar numa investigação mais aprofundada. Vem o registro é feito, não existe policiais, a população acha que um boletim de ocorrência vai solucionar o seu problema, muito pelo contrário, aquilo não soluciona. O que soluciona é a atividade investigativa que é inerente à Polícia Judiciária. Porém, se tivéssemos aquela situação de podermos ter autonomia orçamentária, autonomia institucional, autonomia para escolhermos quais os crimes são de maior relevância, com certeza crimes que são os crimes mais hediondos, como a corrupção, que surrupia o dinheiro público, matando pessoas, que a gente viu agora em vários estados, o desvio das verbas ali da saúde, matando pessoas sem respiradores, etc., a gente estaria em outro patamar. Só que, justamente por essa instituição de Estado ficar à mercê de cada plantonista temporário do governo, fragiliza a Polícia Civil, fragiliza aqueles integrantes que estão ali, e quando o Zakir falou de forma bem pontual que temos algozes que integram ali, na realidade são os coitados, que são marionetes do próprio governo. Então, assim, é uma situação em que somente alterando essa estrutura que tivéssemos, como outras instituições de Estado, Ministério Público, Magistratura, Defensoria Pública, uma autonomia institucional, alcançaríamos a nossa respeitabilidade e poderíamos exercer a nossa atribuição constitucional legal de combater o crime. Agora, doutora Raquel, a senhora, até para a gente tentar dar um exemplo didático, você diz que hoje a polícia ela tem uma demanda talvez muito de varejo e não consegue dar conta do atacado. Seria mais ou menos isso? Sim, não, a demanda, ela é uma demanda, por exemplo, o que você faz quando você quer sufocar uma investigação? Hoje a gente tem algumas leis que protegem o delegado de não serem tirados daquela atribuição, daquele inquérito exonerado, sem uma justificativa muito plausível e documentada. Existe uma forma de sufocar. Você sufoca aquele policial com 500 inquéritos, com várias demandas, em que ele não consegue investigar de forma aprofundada como ele gostaria, sem braços, sem instrumentos para investigar, aquele policial ele fica patinando. Eu estou falando policial como um todo, tanto delegado de polícia, investigador, escrivão. Então você sufoca, você coloca muita demanda em que ele não consegue focar, ele não consegue dar continuidade àquela investigação, àquele inquérito, porque daí ele tem mais 50, 100, 200 inquéritos ao mesmo tempo. Então, essa é uma forma de matar as investigações importantes. Eu brinco que tem duas formas de você ser muito ineficiente. Você dá muito pouca produção para uma pessoa ou você dá uma exigência de muita produção para uma pessoa. Eu dou pouquíssimo recurso para o cara ou eu dou muito recurso para ele. E aí é a mesma coisa com relação à investigação. Eu dou um caso para a pessoa investigar. Aquele cara vai ficar naquele caso, acaba rodeando, parando, se acomoda, não vai ter o incentivo, perde motivação. Ou eu entrego 500 casos para aquele cara, eu também não vai conseguir dar atenção devida para todos. Né? E não vai conseguir produzir nada. Agora, doutor, por exemplo, nós temos no Brasil inteiro, já ouvi casos, de repente, de policiais, por exemplo, delegados,
de polícia no estado de São Paulo que de repente presta um concurso em outro estado porque a situação é melhor. Acontece isso mesmo, doutor? Olha, não só acontece, como às vezes entre nós a gente incentiva. Eu cheguei a falar para a Raquel, eu falei, Raquel, presta em outro estado, Raquel. Você é competente, capaz, estudiosa, ainda é nova, dá tempo. No meu caso é diferente, já estou no final da carreira, perdi o tempo. Agora, os colegas mais novos, eles não pensam duas vezes. Os colegas mais novos, eles passam em concurso aqui, estão preparados, capacitados e olham o salário. O salário daqui é menos da metade do que da maioria dos outros estados. Se você passar um corte, metade dos estados paga o dobro do que o estado de São Paulo. O estado de São Paulo hoje tem o pior salário do Brasil. E não é uma sigla à toa que eu estou querendo fazer insinuação nenhuma. É o pior salário do Brasil. E mesmo assim, apesar do déficit e tudo, é extremamente eficiente, né, doutor? Olha, diante do que tem se podido exigir da polícia, eu digo que faz um trabalho hercúleo. Acho que nem Hércules conseguiria fazer o que a Polícia Civil está fazendo com o recurso que tem, com o efetivo que tem e com as condições que tem. Agora, como, né, a gente trabalhar para não perder esses profissionais, né? A solução às vezes parece óbvia, mas como a senhora vê uma forma aí de conseguir segurar esses profissionais? E lhe pergunto, policial civil, delegado, ele tem uma perspectiva de crescimento na carreira aqui em São Paulo? Olha, Guga, eu não sei como segurar os policiais, as pessoas super preparadas, aquelas pessoas que têm que sustentar uma família no final do mês na instituição. Exemplo este que é uma evasão, podemos falar. Evasão não, mas é uma forma de... Os policiais estão saindo, sim, da instituição, estão indo para o mercado privado, estão indo para outros estados, até para outras atribuições com hierarquia inferior, por causa da contraprestação remuneratória. Agora, é um paralelo, né, Zakir? Está péssimo, sim, a forma e a estrutura como o governo trata essa instituição de Estado, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Assim como em muitos países, comparando o Brasil, é muito ruim a forma, a insegurança, a economia em que estamos vivendo aqui no Brasil. Mas qual seria o conselho? Saiam brasileiros do Brasil ou lutem aqui no Brasil para que o Brasil seja, sim, um país melhor? Então, muitas pessoas falaram assim, você ingressou na instituição sabendo que essa instituição já é dessa forma, que o salário é defasado, que é o pior salário do Brasil, sem também fazer nenhum comparativo a nenhuma sigla partidária. E você não pode reclamar. Não, muito pelo contrário. A instituição de Estado é de todos, é da população. Eu não acho que é de direito de nenhum gestor sucatear e desmontar uma instituição tão importante no Estado democrático. Assim como eu não acho direito o brasileiro insatisfeito, aqueles que falarem, você brasileiro está insatisfeito, saia do Brasil. Então a gente vai permanecer de forma intransigente, denunciando, muito obrigada pelo espaço, e essa é uma das formas, deixar com que a população saiba, sim, externamente, os problemas e as mazelas vivenciadas ali no cotidiano da Polícia Civil, porque a gente trabalha com o nosso principal objetivo é prestar um serviço de qualidade para a sociedade e para a população. É esse o objetivo da Polícia Civil. Doutor Zakir, doutora Raquel, eu vou pedir só um minuto para a gente fazer um rápido intervalo, aí a gente já volta aí no segundo bloco e discute mais desse tema. Esse é o programa Alesp Cidadania, hoje falando dos delegados de Polícia Civil do Estado de São Paulo, Polícia Judiciária. Eu volto já já, não saia daí. Estamos de volta, esse é o programa Alesp Cidadania, hoje falando da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu recebo a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, doutora Raquel Galinatti, e o secretário-geral, doutor Alexandre Zakir. Mais uma vez, obrigado por terem aceito o convite da Rede Alesp. No primeiro bloco, falávamos aí da situação dos delegados de polícia e quando terminamos o bloco falávamos dos profissionais aí que desistiram, né, da profissão aqui no estado de São Paulo de repente para prestar concurso em outro estado, numa outra função
Gostaria que o Dr. Zakir falasse mais um pouquinho sobre isso, que é exatamente quando terminamos o primeiro bloco. Você tinha perguntado o que fazer para evitar esse êxodo. O que fazer, às vezes fica delicado, porque a gente encontra uma realidade da população muito diferente daquela realidade que a gente enxerga dentro da nossa instituição, da nossa carreira. Você fala assim, que um delegado de polícia ganha mal hoje, diante da realidade da maioria da população, pode soar como algo ruim, chocante, incomodativo para a população. Só que quando as pessoas precisam de um profissional à altura, qualificado, bem preparado, para poder entregar à altura para a sociedade, como o Ministério Público tem feito, como o Judiciário tem feito, como a Defensoria Pública tem feito, eu não consigo recrutar pessoas sem ter uma boa remuneração. E, Guga, eu acho que é fundamental dizer o que tem mantido os policiais ainda hoje dentro da carreira do Estado de São Paulo. Eu acho que o que tem mantido é a combatividade, pessoas como a Raquel. A doutora Raquel, hoje, ela tem se mostrado uma verdadeira guerreira, lutando pela instituição. Ela é combativa, ela quer levar para a população, ela quer ter diálogo com as esferas de poder, quer ter conversa com as esferas de poder, só que nós estamos sentindo uma dificuldade muito grande. E o ponto nevrálgico de todos esses problemas, hoje, parece que é o único assunto que não quer ser tratado por parte do governo. O governo diz, não podemos falar de tudo, menos de salário. E nós queremos falar de salário, menos de tudo. Então é muito complicada a situação do Estado de São Paulo nesse aspecto. E o que segura a maioria dos delegados é essa esperança, essa expectativa de ter uma liderança de classe que possa sensibilizar o governo. Nós, do sindicato, não somos sindicalistas xiitas defensores de mamatas e de prerrogativas de setor. Nós estamos defendendo a integridade de alguém que vai servir a população. Se você parar para raciocinar de forma profunda, eu, como cidadão, quero ter para me servir um profissional qualificado e à altura. Agora, se eu quiser um Estado mínimo, encerrar com o Estado e tirar toda a sorte de prestação de serviço do Estado, tudo bem, isso é uma opção também. Eu não estou querendo aqui entrar em defesa ideológica, nada disso. Mas então vamos atacar de forma correta. Se quer eliminar a presença do Estado, como muitos aí têm aparecido e querido defender essa bandeira, vamos começar com aquilo que é menos essencial. Segurança, eu não conheço um lugar no mundo em que a segurança tenha sido entregue para a iniciativa privada. Agora, doutora... Não, só para complementar, desculpa, Guga, só para complementar o Zakir, que eu achei interessante, essa demonização do serviço público é muito hipócrita, né? É uma demonização contraditória, porque quem trouxe a vacina, quem está desenvolvendo as vacinas, tanto aqui como no Rio de Janeiro, são servidores públicos, que fazem parte de instituições do Estado. Então, essa forma de tentar sufocar o serviço público. O ano passado a gente viu a reforma da Previdência matando, aniquilando os direitos previdenciários de todos os servidores públicos, sem dó e até com requintes de crueldade. A gente viu agora uma tentativa também de uma reforma administrativa que, se vier, vai vir avassaladora para aniquilar o serviço público. E aí a gente sabe que o único patrimônio, aí eu estou copiando palavras assim de pessoas que já relataram, que o único patrimônio daquele que nada tem é o serviço público. Então é a destruição daquela prestação de serviço para aqueles que são mais vulneráveis. Agora, quando a gente fala de segurança pública, você pode ter uma segurança privada, você pode andar em carro blindado, você pode ter segurança particular, mas você vai, de algum momento, sofrer o baque da falta de estrutura de segurança pública, porque a falta de estrutura de segurança pública é democrática, ela atinge tanto ao mais pobre como ao mais rico. Todos vão ser vítimas, em um certo momento, da criminalidade e vão ser reféns, tendo que ficar presos, cerceando a sua própria liberdade pela falta de segurança ali que a população vivencia. Então, uma hipocrisia o que se faz quando se demoniza o serviço público. Só complementando.
Agora, doutora, a outra pergunta que eu ia fazer, qual que é a estrutura ideal para a polícia? A senhora citou, por exemplo, o judiciário, né? Como é que vocês veem a estrutura ideal de indicação, né, de comandantes e tudo mais? Como é que funcionaria para valorizar cada vez mais a Polícia Civil? E a gente cita aqui os delegados, por exemplo. Primeiro, a polícia ela tinha que ser valorizada como um todo. A gente não está falando realmente de uma forma segmentada ou defendendo alguma parcela dos servidores que integram a instituição Polícia Civil, porque ela é composta por todos os policiais. Então, a polícia ela tinha que ter estrutura completa. Hoje, para você ter um exemplo, 40% dos policiais civis não têm coletes balísticos. É um instrumento essencial para que você possa ali sobreviver, né? sobreviver. A última turma de agentes de telecomunicação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, formada ali em novembro de 2020, recebeu armas obsoletas da década de 70 com munições quase que vencidas, próximas do prazo de validade. Então, parece que é um esculacho, um escárnio, o que se quer fazer. Qual é a mãe, qual é o pai que vai ficar tranquilo sabendo que seu filho prestou um concurso para ser policial, fez uma academia de polícia e vai sair ali sem ter, não igualdade de armas, mas sem ter armas para poder exercer, porque nós, policiais, somos um alvo constante. A gente é um alvo com uma flecha apontada em nossa cabeça o tempo todo. Então, a periculosidade, o grau de perigo daquele que integra as instituições policiais é muito alto. E é um descaso do governo com que não se incentive, não valorize, com que o policial permaneça na instituição e não incentive pessoas que queiram integrar a instituição. Agora, doutora, é importante, né, isso que a doutora falou, eu poderia, como delegado, concursado, comprar meu próprio colete à prova de balas, a minha própria arma. É legal que é naquele assunto do primeiro bloco que o senhor referiu? Não, é possível, é perfeitamente legal você comprar, você adquirir esse tipo de equipamento. Agora, esse tipo de equipamento é caro. Esse tipo de equipamento passa por uma burocracia gigantesca, porque o policial, se ele comprar sem atender à determinação da lei, ele está cometendo um crime. E o policial não pode cometer um crime, né? Eu acho que hoje em dia a gente vive tanto o exercício dessa palavra empatia, e muitas vezes a gente gosta de aplicar ela em determinadas situações e nunca em situações que nos incomodam. Então, assim, fiquei muito feliz de ter sido convidado para participar do programa, agradeço imensamente a oportunidade, vejo a iniciativa da TV Alesp de querer levar para a população a informação, vejo uma preocupação do Legislativo do Estado de São Paulo em mostrar para a população que ele busca boa intenção, boa ação, mas é preciso exercer isso que eu estou me referindo, essa empatia. Tentem se colocar na situação de vida de um policial. Tentem se colocar na situação de vida de um delegado de polícia que tem a responsabilidade de muitas vezes suprimir a liberdade de uma pessoa. É quem determina se aquele sujeito vai ficar encarcerado ou não, que carrega nas suas costas, até uma audiência de custódia, a responsabilidade de colocar fora do convívio social. É aquele que carrega sobre suas costas a responsabilidade de identificar o autor de um homicídio, de um familiar, de uma pessoa que fazia parte de uma família. E a carga emocional disso é muito pesada. Para quem quer exercer de forma correta a sua função, e a maioria o quer, esse peso é muito grande. Então, assim, eu queria pedir para que vocês exerçam esse papel que vocês têm exercido de forma intensa. Conclamar o Legislativo do Estado de São Paulo que faça o seu papel, que cobre do Executivo, que fiscalize o Executivo, para que possa ser entregue para a sociedade isso que a sociedade merece: instituição forte, não truculenta, não violenta, forte. Forte é a instituição que defende a democracia. Agora é importante, doutor, dentro desse assunto, né? Passamos por uma pandemia, discutimos todas as dificuldades que um policial sofre hoje, a gente pode falar do delegado de polícia. Como anda a saúde mental desses profissionais? Muito bem colocado, Guga. É muito triste.
A ouvidoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 2019, ela fez um relatório, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, das estatísticas de mortes dos policiais. E chegou-se à conclusão que temos um número 6 vezes maior de policiais que se suicidam em comparação daqueles que morrem em confronto. Então, é um número muito alto quando a gente fala que 6 vezes mais os policiais morrem por suicídio do que em confronto policial. Então, um alerta aí muito latente e que chama muita atenção, sabendo que a profissão já é uma profissão de risco. A saúde mental realmente ela fica muito fragilizada a partir do momento em que a responsabilidade é muito grande, a cobrança é muito alta, o grau ali de risco também é muito grande e ele chega no final do mês e ele não sabe se conseguirá sustentar ou não a sua família. Tem aqueles bicos, né, os famosos bicos, em que ele redobra a sua carga de trabalho, então não tem o direito ao descanso. Então, realmente é muito triste. Só fazendo um paralelo bem simples. Se a Polícia Civil do Estado de São Paulo fosse uma empresa privada, ela já teria sido fechada pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Judiciário do Trabalho. Entendo, só que na prática isso não acontece no serviço público, é isso? Sem dúvida. Com a pandemia, começamos a falar sobre a síndrome de burnout. Um monte de gente está falando sobre isso. Faça uma pesquisa dentro da Polícia Civil, a quantidade de profissionais que trabalham com essa síndrome. A quantidade de profissionais que trabalham enfermos mentalmente falando, com dificuldades, com sofrimento, levados à exaustão. Esse é um ponto a ser pesquisado. Uhum. Entendo. Agora, um outro assunto, né, que é importante a gente debater. Nos últimos anos, teve um trabalho de desconstrução em relação aos sindicatos, né? Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, né? Porque é o sindicato que defende o trabalhador, né? Então é importante que se fale sobre isso. Primeiramente, o sindicato ele é partidário. O sindicato ele não tem uma ideologia partidária, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. A ideologia dos sindicatos, de forma correta, é uma ideologia democrática. Exercer uma voz para aquela minoria hipossuficiente em relação ao Estado, por exemplo, o servidor ele está hipossuficiente em relação ao Estado, ou o empregado está hipossuficiente em relação ao empregador, e que muitas vezes essa voz ela não chega por sufocação. Ou seja, é uma oportunidade de que, de forma democrática, exercida, o sindicato ele possa refletir os anseios e as angústias e refletir a voz daquele que ele representa. No caso, nós representamos os delegados de polícia e por muitas vezes falamos em nome de todos os policiais que integram a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Por quê? Ainda tem um agravante na Polícia Civil. O policial ele pode ser punido e responsabilizado, de acordo com a Lei Orgânica da Polícia Civil, se ele expuser uma mazela interna institucional. Existe ali um artigo que, ao meu ver, é inconstitucional, porque a Lei Orgânica é de 1979, se eu não me engano, que veda o policial expor aqueles problemas vivenciados. O sindicato, ele faz esse papel, ele denuncia e coloca ali para que as pessoas possam resolver. Por muitas vezes o sindicato se socorre ao poder judiciário para que, através de ações e ordens judiciais, o governo possa cumprir com as suas obrigações. É triste assim. Doutor Zaki. Só para fazer uma observação com relação ao sindicato, já que foi essa a tua pergunta. A Raquel, de forma brilhante, colocou de uma forma muito precisa o papel do sindicato. O que eu faço um paralelo é o seguinte: o sindicato vem com uma imagem desgastada durante muitos anos. Durante alguns anos ele se serviu a atender interesses de alguns determinados segmentos, grupos, de uma forma até mais violenta. Durante muitos anos o sindicato, alguns sindicatos tiveram aquela contribuição imposta, exigida. Só um paralelo: o nosso sindicato, ele não defende qualquer profissional, ele defende um profissional que atende a população. O nosso sindicato, ele não vive de verba pública, ele vive de recurso privado e voluntário. Não tem nenhum sindicalizado no nosso sindicato obrigado, ele só se sindicaliza por vontade própria. E um detalhe:
Desde que a Raquel assumiu, o número de sindicalizados só aumentou. Será que isso demonstra alguma coisa? Que a expectativa do serviço está sendo correspondida ou não? Eu acho que sim. A população precisa entender que o sindicato de um serviço público não está defendendo o servidor, ponto, mas está defendendo o servidor que atende a população. Agora, outro fator importante, já estamos caminhando para os momentos finais desse nosso programa. Começando o ano, né, doutora Raquel? O que nós temos para evoluir esse ano, falando aí dos delegados, da Polícia Civil, quais são as metas e quais são os projetos aí nessa batalha de melhora na qualidade de vida aí dos policiais civis do Estado de São Paulo, cito os delegados. Gostaríamos primeiramente que o governador do Estado de São Paulo tivesse ouvidos e recebesse as demandas, não as demandas dos delegados, mas as demandas da Polícia Civil. E nós, como porta-vozes da Polícia Civil, dos delegados de polícia e, consequentemente, falamos também pelos interesses dos policiais que integram, receber essa demanda. Assim, atua um gestor democrático, escutando e respondendo aos anseios da classe. E o nosso objetivo é esse, resgatar a dignidade a todo instante da Polícia Judiciária. Doutor Zaquir? Acho que a democracia tem muito ainda a nos ensinar. A liberdade democrática é muito pouco exercida por nós. Num país como o nosso, a gente vive o tempo todo preocupado e lembrando de momentos em que nós vivemos um distanciamento muito grande da democracia. Hoje, infelizmente, o que nos parece é que a democracia tem sido pouco exercida. Criticar sem ofender não deve ser repreendido. Criticar sem aviltar, sem humilhar, não deve ser recriminado. A crítica, ela deve construir. A crítica, ela deve ser um momento de reflexão, de construção e de melhoria de um todo. Então, o sindicato tem o papel de ser crítico, mas não para querer atacar as instituições, não para querer atacar os seus gestores, mas para chamar a atenção e ter a oportunidade de uma conversa urbana, amistosa, mas levando os pontos nevrálgicos e pontos importantes da nossa instituição. Agora, uma outra coisa que eu queria abordar nesse finalzinho de programa, que vocês deixassem uma mensagem para o estudante de Direito que está próximo de se formar e pensa em prestar um concurso para delegado. Acho que a gente tem aqui duas pessoas extremamente qualificadas para incentivar e para aconselhar esses estudantes. Então, doutora Raquel, doutor Zaquir, uma mensagem. A atribuição, a função do delegado de polícia é apaixonante. Quem exerce com vocação, com paixão, com aptidão, exerce feliz essa atribuição. O que nos entristece é a falta de estrutura para que a gente possa exercer a nossa atribuição, que por dever a gente fez o juramento ali na Academia de Polícia, na nossa posse, que iremos defender a população, que iremos combater a criminalidade. Eu acho que as pessoas elas devem sim escolher as suas profissões de acordo com as suas aptidões. Assim, eu não vou falar aquele chavão que você não se sentirá trabalhando nenhum dia, porque é exaustivo. Muitas vezes a gente sai exausto de um trabalho mesmo apaixonante, mesmo com aptidão, mas você vai saber que você está exercendo aquele trabalho que você escolheu. Doutor Zaquir. Guga, você me coloca numa situação difícil porque eu tenho uma obrigação para com a minha fé. Eu sou um cristão, entreguei a minha vida a Deus, nunca imaginei que fosse ser delegado de polícia, mas me transformei num delegado de polícia e tenho certeza que por obra e ação de Deus. Deus me deu essa oportunidade. Tudo que eu fiz na minha vida e tudo que eu venha a fazer daqui para frente sempre é direcionado pela essa minha fé e essa minha entrega a Deus. Eu, como um cristão, eu só posso dizer para as pessoas, se você tem uma vocação, se você tem uma paixão, se você tem um desejo, entregue nas mãos de Deus e faça com amor e dedicação. O que você vier a fazer vai ser bem feito. E enfrentar a dor com amor é muito melhor do que enfrentar a dor com rancor. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês nesse Alesp Cidadania de hoje. Sempre a tribuna está aberta aí para vocês trazerem novidades aí da classe dos delegados de polícia. Muito obrigado, doutora Raquel. Muito obrigado, doutor Alexandre. Obrigado.
E este foi mais um Alesp Cidadania. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Eu quero convidar você a acessar nossas redes sociais, o canal no YouTube, também o Facebook e o Instagram. Até o próximo encontro. Tchau!